Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tranquilos? Professor Diego aqui. E a gente vai continuar falando agora sobre inquérito policial também, mas a gente já está na parte mais final. Perfeito? Nós vimos até agora o quê? A instauração do inquérito policial. Depois que ele é instaurado, o delegado realiza algumas diligências, que tem um rol exemplificativo no artigo 6º e 7º do CPP. Tem um prazo para se encerrar esse inquérito. Tá? Ao final dessas diligências, o delegado ele confecciona um relatório e envia para a autoridade judiciária. Essa autoridade judiciária, nos crimes de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, ele vai encaminhar a quem? Via de regra, ao titular dessa ação, que é o Ministério Público. Nós vamos começar a falar agora o quê? Sobre quando chega esse inquérito policial no Ministério Público. Existem algumas providências que ele deve tomar, tá bom? Esse titular da ação. Quais? Primeira, ele pode oferecer, diante daquelas informações constantes naquele inquérito policial, ele pode oferecer a denúncia. Ele pode requerer também a extinção da punibilidade, o Ministério Público, em razão, por exemplo, da prescrição. Ele pode requerer também o declínio de competência, se o promotor ali entender que aquele juízo não é o competente, tá bom, para julgar aquele feito. Ele pode arguir o conflito de competência quando um outro órgão já manifestou no sentido, já declinou a competência, e aí esse órgão que recebeu aquele inquérito policial também entende, que ele não é competente para analisar. E aí como que vai fazer? Ele vai jogar para o outro de volta? Não, o que ele faz? Ele suscita um conflito de competência, encaminhar ao Tribunal de Justiça para a devida análise. E aí o tribunal vai decidir quem é o juízo competente para analisar aquele inquérito policial ou eventual ação penal. Como ele pode pedir também o arquivamento do inquérito policial. Aqui nós temos que tomar bastante cuidado, porque o inquérito policial, o artigo 28 que dispõe sobre o arquivamento do inquérito policial sofreu mudanças, tá? Só que essas mudanças estão suspensas, perfeito? Então eu vou estar explicando aqui o que está disposto no artigo antigo, na dicção antiga do artigo 28, mas que está valendo a princípio, está vigente a princípio em razão da liminar do STF. Se o Ministério Público requer o arquivamento, ele encaminha, ele faz uma promoção de arquivamento, tá? É uma manifestação requerendo o arquivamento e encaminha, junta no inquérito policial e encaminha ao Ministério, à autoridade judiciária. Ali o juiz de direito, ele pode concordar com o Ministério Público e determinar o arquivamento, tá bom? Como também ele pode discordar do Ministério Público, o juiz entender que não é caso de arquivamento, o magistrado ele encaminha o inquérito policial, os autos de inquérito policial para o Procurador-Geral, tá bom? De Justiça. E esse Procurador-Geral vai fazer uma análise com relação àquela situação, com relação àquela promoção de arquivamento, e se o Procurador-Geral entender pelo arquivamento, ele vai manifestar nesse ponto, vai devolver os autos ao juiz de direito, e o juiz de direito vai ter que colher aquela manifestação do Procurador-Geral. Contudo, se o Procurador-Geral entender que é caso de oferecimento da ação penal, ele vai nomear um outro promotor de justiça para oferecimento daquela ação penal. É importante comentar que o arquivamento implícito, como isso funciona, professor? O fenômeno de ordem processual decorrente do titular da ação deixar de incluir na denúncia um fato investigado ou alguém dos indiciados naquele inquérito, tá? Sem manifestar expressamente ou apresentar justificativa com relação ao arquivamento daquele fato ou com relação àquela pessoa. Ele deixa de constar na denúncia, o Ministério Público, por exemplo, algum fato investigado naquele inquérito ou algum dos indiciados naquele inquérito, e o juiz de direito não se pronuncia com relação a essa ausência, tá bom? Então, nesse momento ocorre o arquivamento implícito, porque aquela pessoa não vai ser denunciada ou um dos fatos que estavam sendo investigados também não foi denunciado. O arquivamento do inquérito policial,
ele possui fundamento nos artigos 395 e 397 do CPP. Tá? Eles não são específicos para arquivamento do inquérito policial, mas são aplicados por analogia. O CPP, infelizmente, se silenciou quanto a as hipóteses que autorizam o arquivamento do inquérito policial. E quais são elas? A ausência do pressuposto processual, de condições para o exercício da ação, falta de justa causa para o exercício da ação penal, quando o fato investigado evidentemente não constitui crime, quando existe manifesta causa excludente de licitude, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo, exceto, inimputabilidade. Porque os inimputáveis, nesse caso, o promotor de justiça, ele não deve pedir o arquivamento, ele deve oferecer a denúncia, requerer a absolvição imprópria e a aplicação de medida de segurança para ele. E também causa extintiva da punibilidade, que nós temos como exemplo a morte e a prescrição, tá? Estão dispostos no artigo 107 do Código Penal. Essa decisão que determina o arquivamento faz coisa julgada. Mas o que é coisa julgada? É aquela decisão contra a qual não cabe mais recurso, tá? Que se torna imutável. Só que essa coisa julgada, nós temos a coisa julgada formal e material. A coisa julgada formal, essa imutabilidade da decisão ocorre dentro dos autos. É um fenômeno endoprocessual. Já a coisa julgada material, ela já pressupõe a coisa julgada formal, tá? Que a gente acabou de comentar, e a material, ela é um fenômeno extraprocessual. A imutabilidade da decisão é dentro e fora dos autos em que foi proferida. Como assim, professor? A gente já vai verificar agora. Se a decisão do inquérito policial faz coisa julgada formal, posteriormente será possível fazer novas investigações com relação àquele fato, tá? Se aquela decisão de arquivamento do inquérito policial fizer coisa julgada formal e material, jamais poderão realizar novas investigações no que tange aquele fato, perfeito? Isso que é o diferencial da coisa julgada formal e material. Aí a gente consegue verificar a coisa julgada na decisão de arquivamento vai depender do fundamento que motivou o arquivamento do inquérito. Na ausência de pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação, faz coisa julgada formal. Então, ou seja, é possível posteriormente fazer novas investigações com relação àquele fato investigado naquele inquérito. A ausência de justa causa para o exercício da ação penal faz coisa julgada formal também. Então, vai poder futuramente, é possível, novas investigações com relação àquele fato. Por mais que se arquivou o inquérito, mas você ainda pode, o inquérito voltar a tramitar, a realizar novas investigações. A tipicidade da conduta delituosa. Nessas situações, a coisa julgada é formal e material, então, ou seja, não existe a possibilidade de novas investigações. Tá? O inquérito policial foi arquivado, ele está arquivado definitivamente. Perfeito? Existência manifesta de causa excludente da ilicitude. O STJ, ele entende que faz coisa julgada formal e material. Já o STF entende que faz coisa julgada apenas formal. Tá? Então a gente tem esse conflito de entendimentos entre o STJ e o STF. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade faz coisa julgada formal e material, tá bom? Porque já houve pronunciamento com relação ao mérito sobre a conduta do agente. Então aqui não existe mais a possibilidade, né, de novas investigações com relação àquele fato investigado no inquérito policial. Por último, a existência da causa extintiva de punibilidade, que também faz coisa julgada formal e material. Tá? E aqui nessa situação, via de regra, não é possível, né, a reabertura das investigações, tá bom? Certo, pessoal? Então aqui nós verificamos que quando faz coisa julgada formal, né, pode-se reabrir a investigação. Quando faz coisa julgada formal e material, aquele inquérito ele não pode voltar a tramitar. Mas tá, e nas situações de coisa julgada formal, onde existe a possibilidade, né, do inquérito voltar a tramitar e até oferecimento da denúncia. Na coisa julgada formal, nas decisões que fazem coisa julgada formal, é possível que ocorra o desarquivamento do inquérito, né, a reabertura da investigação, mediante surgimento de notícia de provas novas.
Tá? Como assim, professor? Havendo alteração no acervo probatório, ou seja, notícia de novas provas, é possível o desarquivamento do inquérito policial para dar continuidade às investigações. Só que a gente tem que tomar cuidado que o que seria essa prova nova, tá? Ou prova inédita? É aquela não disponível nos autos do inquérito policial ao tempo do seu arquivamento. Contudo, essa prova ela é apta a modificar o quadro probatório anteriormente avaliado. Um exemplo, tá? O inquérito policial foi arquivado por não saber quem efetuou os disparos de determinada guarita. Depois de arquivado, uma pessoa vai até o Ministério Público ou a autoridade policial e diz que, olha, né, eu não queria falar, eu estava com medo, mas eu resolvi. Eu acho que isso é o certo. E eu sei, quem atirou lá tal dia assim, assim, assado, foi fulano, fulano de tal. Então, isso é uma prova, é uma notícia de prova nova. Por quê? Essa informação não existia no inquérito policial quando ele foi arquivado, só que é uma notícia, o quê? Um elemento que muda todo o contexto. Porque aquele inquérito ele foi arquivado porque não sabia quem possivelmente tinha praticado aquele delito. Né? Sabia que o delito existia, tinha-se a materialidade dele, mas não se tinha a autoria delitiva. E agora tem com essa nova informação. Um ponto importante também é o trancamento do inquérito policial. Tá? O inquérito policial, o arquivamento dele ocorre entre um consenso entre o Ministério Público e o juiz, via de regra, tá? Como a gente já comentou. Mas o trancamento do inquérito policial, ele já é uma medida de força, certo? Impositiva. Ou seja, o próprio investigado requer, ele pleiteia o trancamento do inquérito policial via de regra através do habeas corpus. Admite-se o trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus, a pessoa eleita pela autoridade policial como suspeita possa recorrer ao judiciário para fazer cessar o constrangimento a que está exposto pela mera instauração de investigação infundada. Nós temos então, ou seja, o trancamento do inquérito policial através de habeas corpus, ele é autorizado em 3 situações. Quais são elas? Manifesta a tipicidade da conduta delituosa, ou seja, aquele fato ele é atípico, quando presente alguma causa extintiva de punibilidade ou quando a instauração do inquérito policial em crime de ação penal de iniciativa privada ou de ação pública condicionada à representação sem prévio requerimento do ofendido ou de seu representante legal. Por quê? Nessas situações de ação penal privada ou condicionada à representação, tem que existir o requerimento do ofendido ou a representação legal dele. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Que finalizamos aqui inquérito policial. Dúvidas, questionamentos, né? Vocês já sabem lá no nosso fórum. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Até mais. Tudo de bom, hein? Tchau, tchau.